O técnico Tite terá na Copa do Mundo, a primeira no Oriente Médio, o privilégio de entrar no grupo seleto dos técnicos brasileiros que comandaram a seleção em 2 Copas do Mundo consecutivas, sucedendo a 2 profissionais do mesmo nível dele. Tite, muito obrigado por nos receber aqui. Daniel, o prazer é meu. Muito obrigado pela visita. E agora eu estou um pouco mais realizado. Eu sei que todos os técnicos que tu entrevistaste, faltava eu. Tive a honra do teu convite. Muito obrigado. Muito obrigado, Tite. Realmente é um técnico de alto nível e de uma educação muito fina. Tite, qual é a principal evolução da seleção brasileira da Copa de 2018 para a Copa que você vai disputar agora no Catar? Deni, eu ouvi a introdução estava ouvindo atentamente a introdução da nossa entrevista e fazer uma sequência de 2 Copas. Agora é um período inteiro. Agora é uma fase inteira que se faz de preparação, de início de preparação, de amistosos, onde se acerta, se erra, se oportuniza, se testa, inclusive diferentes sistemas, inclusive a própria maturidade, a minha maturidade, de enfrentar aquilo que é a dimensão de uma Copa. Coisa que, em 2018, quando eu assumi, na metade para o final, era uma pressão extraordinária para classificar para o Mundial. Nós estávamos na 6ª posição. Imagina assumir a seleção brasileira com 1/3 da competição já tida. Nós enfrentáramos a equipe que era líder da competição, até então no Equador. Depois contra a Colômbia, que estava no top 3. Nós na 6ª posição, tendo a necessidade do resultado, inclusive para gerar uma confiança. Então aquele foi uma fase importante em termos de maturidade, mas foi muito dura e muito curta. Agora teve um tempo maior de execução. Então, essa preparação, respondendo mais especificamente, foi bem melhor em relação aos atletas individualmente e em função dos sistemas e da utilização dos atletas nas diferentes formas, afora o lado humano, que é aquele lado que nós conversávamos fora do ar, das relações pessoais, da relação de confiança que o técnico e os atletas têm que ter. Agora, Tite, desde que você assumiu, quais são as principais preocupações, já que você é um técnico muito voltado para a evolução no dia a dia do seu trabalho, para melhorar a seleção brasileira? Sim. O processo, em termos táticos, vamos colocar, quando nós estávamos falando fora do ar, estava falando em 1970 e do Zagallo na utilização de 5 jogadores que eram do Botafogo como base da equipe também para poder alicerçar, tá certo? É verdade, inclusive um deles que foi até hoje o único jogador de todas as Copas a fazer gol em todos os jogos, o furacão da Copa de 70, que foi o Jairzinho. O Jairzinho. E que era um ponta, um externo, ou o que quer que seja. E esses tempos eu fiz uma análise tática da função do Jairzinho, que ele fazia e recompunha do lado de Gerson e de Clodoaldo, pelo lado esquerdo Rivelino, pelo lado direito Jairzinho, com Pelé e Tostão compactado e sempre numa fase defensiva em 4-4-2. E nós falamos do quanto é visionário o Zagallo, enfim. E aí tu colocava desses cinco jogadores que trabalhavam na frente. Eu acho que aquele quadro aqui representa bem aquilo que foi a evolução. E aí quando tu falou 5, eu coloco aqui, ó, aqui representado, essa aqui é a nossa fase ofensiva. Vamos colocar que a bola esteja conosco nesse setor de meio campo, nesses 5 homens, e aqui nós temos 2 pontas, nós temos 2 meias e um centroavante. Quer dizer, essa fase ofensiva, nós procuramos, isso também foi uma busca de uma evolução para ser uma equipe mais agressiva, e quando vai surgindo Vinícius Júnior, quando vai surgindo Rodrigo, quando vai surgindo Rafinha, quando vai surgindo Martinelli, esses jogadores de frente, Antony,
os pontas, tu começa a formatar uma equipe também com 5 atacantes nessa fase ofensiva. Sim. Agora, você considera que a evolução do futebol permite a que jogadores novos, no caso do Rafinha, que você citou, no caso do Vinícius, do Martinelli, que estreou muito bem na Premier League, fazendo o primeiro gol da temporada, você acha que isso aí ajuda no encaixe deles na seleção, principalmente numa seleção do porte e do nível da seleção brasileira, Tite? Ajuda. O aspecto maturidade ajuda. Nós sabemos, Denis, o quanto é importante, na hora que a Copa do Mundo, e que não é nem na hora do apito, antes, quando tu entra para dentro do estádio, a atmosfera toda. E nós conversávamos fora do ar e vale aqui uma referência. Eu fui conversar com o Rui Carlos Osterman. Excelente cronista gaúcho. Isso. E ele colocou uma das frases, eu acho que é legal passar para o teu público, ele disse assim, Tite, na Copa do Mundo, tudo que tem de melhor e o que tem de pior no ser humano, ele é colocado para fora. Porque o nível de competitividade, o orgulho de tu representar o teu próprio país, ele é muito grande. Então é assim para o mexicano, é assim para o brasileiro, é assim para todas as equipes que fazem e que estejam com essa dimensão. Né? Então, essa maturidade para enfrentar essa grandeza desses fatos, mas também com naturalidade, não se deixar com que essa emoção aflore demais e que nos tire a razão, ela é fundamental sim. E os atletas também participando de competições importantes também lhe dão essa maturidade. Qual é a tua expectativa, Tite, em torno do 24 de novembro, em que a seleção vai estrear na Copa com a Sérvia? Nós fizemos uma preparação diária, Denis. Porque, claro que eu humanamente eu fico na expectativa. Claro que tem dias ou noites que eu acordo e digo assim, pô, nós vamos estrear, como é que vai ser? Daí eu me remeto à minha realidade e digo, faz o teu melhor hoje. Faz o teu melhor trabalho possível. Externa para as pessoas que estão ouvindo aquilo que é o trabalho da seleção brasileira para que elas possam, em cima dessa oportunidade que tu estás me dando, de esclarecer qual é que é o nosso trabalho de segunda a sexta-feira, indo assistir jogos. Hoje o César Sampaio e o Matheus vão assistir em loco os jogos. Amanhã eu vou assistir Você também assiste. Por quê? Porque futebol se olha, se observa e se sente futebol também. Tite, o Brasil joga na primeira fase da Copa com a Sérvia, Sim. com a Suíça e com Camarões. Você, pela sua análise, pelas suas observações, pelo que você tem acompanhado, qual é a previsão que você tem de jogo mais difícil entre os 3 primeiros? É muito difícil, Dani. É muito difícil projetar. Mas eu, dentro daquela ótica do trabalho feito diariamente, nós estávamos falando antes, eu fico atento nesse momento, e nós temos uma equipe de trabalho aqui toda, que são divididas funções. O meu trabalho mais específico agora, porque ele é determinante, são esses 40, 50 atletas que a gente tem em alto nível para escolher os 26. Isso é duro. Isso é muito duro. Ser justo é muito duro. Então eu não estou fugindo da resposta, mas você vai entender. Então eu estou atento a esses jogadores e a esses jogos. E nós temos aqui o César, o Kleber, o Matheus, o Bruno e o Tomás, afora o Ricardo Gomes, que tem sido o nosso olheiro, o Marcinho, tem ido aos jogos das seleções e feito relatórios. Sim. Por exemplo, aqui, você vai pegar ali que ele está em cima. Era bom que você mostrasse, o Marcelo Santos está filmando a nossa matéria, que você mostrasse exatamente essa capa, relatório. Por exemplo, relatório vou pegar esse, da Inglaterra Marcelo. E Suíça. Oi? Inglaterra e Suíça. Inglaterra e Suíça, perdão. Desse jogo, e ele vai analisando as equipes, as fases, o sistema que ela tem, as características que ela tem, os posicionamentos quando ela marca a bola parada, como é que ela marca, se ela marca individual, a fase ofensiva dela, se ela tem ponta, se ela tem meios campistas. Então ela te traz uma série de informações e que eu deixo ali do lado, te confesso, louco para ir pegar, mas oportunamente, como eu não tenho a condição e eu não sou super-homem
eu digo, fica atento à escolha dos atletas, ao treino, aos próximos 2 jogos nossos, porque eles são extremamente importantes. Depois eu vou pegar e vou debruçar em cima e vou ouvir os relatos dele, nós fazermos uma reunião e ouvir também, ó, a Suíça dessa forma, a Sérvia. Claro que eu já sei um pouco. A Sérvia ela tem uma característica mais de jogar, uma equipe técnica. A Suíça um pouco mais fechada, um pouco mais... Muito. É tradicional, tem um famoso ferrolho. Exato. Claro que eu sei dessa situação. De Camarões, que é uma equipe muito física, muito de contato, muito de força e de velocidade. Mas aí eu fico assim, tipo, Adenor, falando para mim mesmo, eu falando comigo mesmo, Adenor, espera, deixa ali do lado, fica atento aos atletas, tem um senso de justiça maior, acompanhe eles, e vai chegar um momento, e tem essa outra equipe que está justamente esmiuçando esses fatores. A nossa conversa não tem, digamos assim, um roteiro que temos que seguir. Ela pode variar. Você falou do Ricardo Gomes. Sim. Eu acompanhei o Ricardo Gomes muitos anos como um belo zagueiro, tanto no Fluminense quanto no Benfica, na França. E, Tite, basta ter sido bom jogador para ser bom técnico? Só grande jogador, não. Ele precisa associar isso. Ele precisa estar associado a um lado humano muito forte, de saber trabalhar com pessoas e conviver com os diferentes. É desafiador. Precisa um estudo para que tu possa compreender e didaticamente poder falar com os atletas. A forma com que eu estou falando contigo aqui não é a forma que eu trago dentro do vestiário naqueles 5 minutos que eu tenho para falar para os atletas. Agora, o tom de voz e a linguagem é outra. E aí talvez eu não possa nem falar, mas o palavrão sai, a contundência sai, porra, já saiu. Claro. A porra é por aqui. Claro. Então, ser sabedor e ter conhecimentos, ele é fundamental. Agora me diga uma coisa, qual é a diferença no teu comportamento de técnico quando o time, no intervalo, quando o teu time está ganhando e quando o teu time está perdendo? Boa pergunta, eu aprendi. E às vezes a prática, Marta Medeiros fala assim que verdadeiramente se aprende na prática. E o César Sampaio fala assim, ele disse, pô, um dia nós entrando numa classe, nós estudando na Academy, CBF Academy, ele disse assim, pai, entrei ali, tinha uma série de técnicos, eu olhava e via quantas cicatrizes vocês têm. É uma analogia para dizer assim, ó, quantos sucessos para se chegar a num nível maior. E isso é em todas as áreas. Eu imagino contigo toda essa trajetória, tu estavas falando do início, ouvindo no rádio para depois chegar, estar presencialmente numa Copa do Mundo. Então o quanto isso é importante, o quanto essa trajetória toda ela se faz necessária para que a gente combine no momento mais importante. O técnico ouve o jogador, Tite? Ouve. Muito? Dialoga. Conversa? Sim. Hoje a geração, e um dos cuidados que eu tenho 61 anos, e às vezes a linguagem que eu tenho que acompanhar a linguagem do cara que tem 21, 19, 25, 24. Então eu tenho dentro da comissão técnica 4 profissionais também, que também têm essa capacidade e que me trazem informações. Do tipo, se tu usar essa linguagem, eles estão mais... Se for a linguagem visual, eles se verem, eles chegarem, e hoje eles querem conhecimento. Eles querem ser convencidos. E eu também fui educado dessa forma. Não é, ó, é por aqui, porque eu quero, porque vai, porque... Não, e assim. Não vai. Por que eu vou por aí? Porque ali tu vai ter a condição de criar e nós fazermos o gol, tu ter o teu trabalho valorizado e o da equipe também. Então, esses conhecimentos, eles são convencidos. E às vezes eles te trazem muita informação dos seus clubes, da função que eles fazem e da dificuldade que eles estão tendo para que eu possa interceder. Há uma relação muito próxima. A FIFA aumentou para 26 o número de convocados. Facilitou, com certeza, o teu trabalho e o trabalho de todos os técnicos. Agora, qual é
tua maior dificuldade, Tite, na convocação de 26 nomes? Se já era grande com 22 e agora com 26? Há controvérsias de que todos os técnicos queriam, porque muitos deles não queriam. Não? Te confesso, na convenção que nós fizemos, tinha muitos técnicos que questionaram. Por quê? Porque há um lado bom e um lado ruim. Qual é o lado bom? O lado bom é que te dá e te permite jogos em 3 dias de fisicamente não ter atletas recuperados e tu ter um atleta com bom nível técnico, descansado para poder participar. Ele te permite, daqui a pouco, tu ter um centroavante, que é um centroavante mais de área. Se tu tem uma necessidade de uma equipe que joga muito defensivamente, tu precisa ter um jogador de área. Mas se é uma equipe que sai mais, tu pode ter um jogador de movimentação maior. Então tu ter diferentes atletas com diferentes características. Então te abre um leque maior de possibilidades. Como também você poder fazer 5 substituições. Perfeito, muda o ritmo do jogo, Denis. Muda a rotação, tu mantém ele sempre com uma aceleração maior. Hoje o termo que eles usam é intensidade. Intensidade é um aspecto físico, mas tem que ter qualidade técnica. Senão não adianta ter intensidade, senão tu vai ficar correndo à toa. Eu não gosto muito de usar esse termo isoladamente. Mas tu mantém um ritmo muito bom. Tu imagina quando está calor. Eu tenho a experiência do mundo árabe. Mesmo tendo o aspecto de temperatura, de controle de temperatura, não é a mesma coisa, te drena, te absorve. Tite, você já disse que só dirige a seleção na Copa de 2022, que será a sua segunda Copa consecutiva. Você aceitaria convite para dirigir uma outra seleção? Primeiro agradeço ao Papai do Céu, porque eu não imaginava, Denis, um dia estar na seleção brasileira. Eu não imaginava um dia receber de presente a camisa do Gerson, que ela está ali, e uma dedicatória do Gerson. Gerson jogou pouco, né? Eu falei para ele, se não dá para te vir aqui para viajar no tempo e estar conosco, ele abriu um sorriso, me deu a camisa e colocou para mim aqui, me orgulho, dizendo assim, ó, eu gostaria de estar jogando na tua seleção, não é a minha seleção, mas na seleção atual. Então deixa eu te perguntar uma coisa. O Gerson era canhoto. Não é canhoto. O destro ou o canhoto? Qual é o jogador mais habilidoso, Tite? É o canhoto. O canhoto? Por quê, hein? Não sei. Gostaria que tu me ajudasse. Mas o jogador canhoto, eu não sei porque ele desenvolve alguns lances de habilidade, não de técnica, de habilidade da finta, lances pessoal que são impressionantes. O Rivelino é impressionante. O Rivelino era impressionante. Ele tinha ele deu um elástico, até hoje que eu vejo. Você viu aquele drible dele no elástico, né? Do elástico, foi dando uma caneta contra o Vasco, eu acho que foi no Alcir. No Alcir? Que era o capitão do Vasco. Eu falei, pô, Riva, você não respeitou nem o capitão do Vasco? Então era impressionante. Impressionante. O canhoto, ele tem... Mas eu não sei explicar o porquê. Mas isso já vem de antes, porque na Copa de 50 teve o Jair Rosa Pinto, que você não viu, eu também não vi, mas era um canhoto ilustre. Tanto que no amistoso entre o Flamengo e o Arsenal de Londres, o goleiro inglês mandou abrir a barreira e quase entrou com a bola no peito dentro do gol. Sim. Impressionante. Sim. Agora, Tite, me diga uma coisa, qual é o teu momento especial no vestiário? Desculpa estar insistindo com o vestiário, sim, mas eu acho que você tem um tempo reduzido para dizer tanta coisa no vestiário, no intervalo. Eu elenco normalmente 3 itens. Normalmente eles são o aspecto ofensivo, daquilo que a gente pode explorar de bom, o aspecto de neutralizar o adversário e o aspecto emocional. As experiências, elas se trazem então, eles são basicamente calcados nesse aspecto. E às vezes eu tenho, muitas vezes, uma foto que representa o momento em que a gente está errado e corrijo, ou o lance. Então eu também tenho tecnologicamente e o atleta se olha e se enxerga. Quando o atleta se olha e se enxerga, fica mais fácil a comunicação. De olha o posicionamento que tu tá, a bola está do outro lado, tu precisa estar mais para dentro, porque a gente precisa fechar o círculo. Aí ele se olha e consegue observar, e aí há um convencimento maior por parte do atleta. Dentro daquela pergunta que tu fizeste anterior, ele quer se ver, ele quer ouvir e quer encontrar o melhor caminho. Aí eu coloco assim, ó, fica, Rafinha,
e fica, Vini, bem aberto, que vocês não vão daqui a pouco receber tanta bola, mas a bola que vocês receberem vai ser uma bola terminal que vocês vão ir pro gol. Você tem na seleção brasileira 2 goleiros de nível extraordinário que jogam na Inglaterra. O Alisson, no Liverpool, e o Ederson. Que joga no Manchester City. E eu queria saber de você o seguinte: o goleiro sempre foi uma posição carente no futebol brasileiro. A que você atribui a evolução do goleiro brasileiro, hoje nivelado aos melhores do mundo, Tite? De novo, eu vou dizer que eu não sei. Mas eu sei que, por exemplo, existem gerações, de tempos em tempos, surge alguma geração, agora ela é de goleiros, agora ela é de atacantes, de pontas. A gente ciclicamente vai criando. O Alisson é um extraordinário goleiro, o Ederson é extraordinário, e o Everton está numa grande fase no Palmeiras, tendo uma trajetória. É verdade. Né? Aí tu pega o Santos no Flamengo, mantendo um nível alto, o Cássio retomando um padrão altíssimo, um campeão do mundo. Tu tem, sabe, apesar de, historicamente, nós termos Dida, Marcos é extraordinário. Marcos é a história do Palmeiras, né? História, eu fui técnico do Palmeiras, eu olhava com o Marcos e digo assim, aqui eu tô tranquilo, eu vou fazer pela capacidade. É mais difícil, Tite, dirigir o Palmeiras ou dirigir o Corinthians? Os grandes clubes com grande apelo popular, eles têm a mesma dimensão. Eles têm, a exposição ela é muito grande, tu tem que ter uma capacidade de absorver, nós falamos fora do ar, de absorver críticas, de entender o processo, a emoção do torcedor, de fazer um trabalho sempre que ele tenha início, meio e fim, tentar traduzir isso, expor isso para as pessoas, mas não tem diferença. O grande clube não tem diferença. Você já deve ter ouvido ou devem ter falado com você, e eu já ouvi muitas vezes e vou te repassar uma situação. Muita gente acha que a seleção brasileira perdeu pelo menos parte da identidade com o torcedor brasileiro por não ter tanto jogador que joga no Brasil. Qual é a tua análise a respeito, Tite? Denis, eu acho que essa é uma análise muito, em cima de um contexto todo, ou de um quebra-cabeça todo, é uma análise só de uma peça. Se nós pegarmos hoje, o Martinelli estava até ontem, aonde? No interior de São Paulo. Ele foi revelação do Ituano. Exatamente. Aos 19 anos foi revelação do Ituano. O Vini Júnior, que hoje é idolatrado, ele estava até ontem no Flamengo. É verdade. O Paquetá até ontem estava no Flamengo. Então, as pessoas às vezes rotulam, pegam uma parte só, um capítulo só, quando tem que olhar o livro inteiro. E o quanto esses garotos eles têm de orgulho vir para cá. Conversando aqui com o Vini Júnior, que eu estou passando algumas orientações para ele, quando eles estão aqui a gente faz, assim como fiz com outros atletas, ele colocou assim para mim, ele disse, foi um sonho a minha família me ver jogar pela seleção brasileira aqui. Sim, eu me recordo disso. Então o público, às vezes ele não sabe essa dimensão. Ele não compreende essa dimensão que tem, o quanto os atletas têm. Eu vou dizer uma crítica, talvez explorar um pouquinho mais esse outro lado humano de orgulho, que quantos atletas têm, o quanto técnico tem de orgulho de poder representar a seleção brasileira. E não achar que só porque ganhou dinheiro, ganhou prestígio ou saiu por uma questão de vir aqui comprar, o atleta de evolução, que isso deixa de ter amor maior, um respeito maior. Não. Não é assim. Agora, Tite, me diga uma coisa. O Richardson estava até ontem no Fluminense, estava no América, e aí pegando mais, enfrentei o Neymar de Santos com uma história toda de Santos. Então, sim, se eu pegar de cada um, o Alisson assisti jogando um Grenal e disse assim, o Alisson treinando, eu digo, esse cara joga muito. E é importante também que você destaque, por exemplo, o Gabriel Jesus. Teve 4 temporadas excelentes no City
e agora está no Arsenal e já começou bem a temporada na Inglaterra. Sim. E o último jogo, quando assumi a seleção brasileira, ele pelo Palmeiras venceu o Corinthians, foi o último jogo, com ele jogando muito e sendo goleador nas eliminatórias, um momento difícil nosso. Essas construções, né? As pessoas... Vamos procurar que elas aumentem assim e não pegar apenas um rótulo para dizer, as coisas são assim. E olhem um pouquinho mais. Quem está nos assistindo há de fazer algumas perguntas. Pô, você não fez essa pergunta para o Tite. Tite, quando você vai ver um jogo, quais são as principais observações que você faz em torno do jogador, claro? Do jogador do jogador, as características individuais. As características técnicas individuais, que elas sejam marcantes. O jogador se sabe jogar pressionado, a capacidade técnica que ele tem, a habilidade que ele tem, a velocidade, né? Em termos de equipe, se é uma equipe que gosta de sair jogando, se é uma equipe que constrói com toques curtos, se é uma equipe que ela é só vertical, se é uma equipe que ela procura mais fazer jogo de bola parada e trunca mais o jogo. Essas características marcantes, e afora um dado importante que diz que futebol a gente olha, observa assim, mas a gente sente também o lado emocional do jogo, as pressões, como o atleta reage em cima das pressões, como a equipe reage em cima das pressões, como o atleta reage em cima do aplauso do torcedor ou da cobrança. O futebol se joga com a cabeça antes, né? Você acha que a vaia, às vezes, atrapalha muito o jogador? Quem não tem maturidade, sim. Ela atrapalha técnico, ela atrapalha qualquer integrante, porque nós somos humanos. Todos nós somos humanos, ou mais ou menos, ela tem influência sim. E a hipocrisia dizer que não. Agora, Tite, o futebol brasileiro teve, e você evidentemente está incluído, técnicos gaúchos notáveis. Silvio Pirillo, que foi o maior artilheiro dos anos 40 do Flamengo, lançou Pelé na seleção em 57. E o Pelé estreou no Maracanã, fazendo o gol no jogo com a Argentina, pela Copa Roca. O Brandão, Oswaldo Brandão, classificou o Brasil para a Copa de 58, nas eliminatórias com o Peru. Cláudio Coutinho foi o técnico, terceiro lugar, invicto na Copa de 78. E dizia, com muito orgulho, nós somos os campeões morais, por causa daquele problema que houve entre... Você já conhece. Saldanha classificou em 69 a seleção para a Copa de 70. Scolari foi o último técnico campeão. O Mano ganhou prata nos Jogos Olímpicos de 2012, em Londres. O Tite ganhou a Copa América de 2019. Está faltando a Copa de 2022 para fechar, Tite? Usando o termo que o árabe usa, ele fala assim, inshallah. Inshallah, né? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Mas nós temos que fazer o nosso trabalho também. Talvez, eu não acredito muito, te confesso, numa escola gaúcha de técnicos, até porque teve técnicos marcantes que não tiveram oportunidade de chegar na seleção brasileira. Enio Andrade. Enio Andrade, campeão brasileiro de 85 no Maracanã. Extraordinário com o Curitiba. Um meia notável do Pan-Americano de 56 no México. Aliás, uma das grandes amizades que eu fiz no futebol. E é um dos grandes profissionais com que eu me inspirei. Minelli, mesmo não sendo gaúcho, mas fazendo do Internacional notável, um extraordinário. Tele Santana de Grêmio, afora antes de São Paulo, ele de Grêmio, de construção no Atlético. Tem grandes inspirações. Carlos Alberto Silva, que foi meu técnico enquanto atleta. Aliás, eu soube que o seu apelido, o seu nome é Adenor. Sim. Eu soube que o seu apelido nasceu de um equívoco do Scolari quando te indicou para um time no Rio Grande do Sul. Por que Tite? Ele era treinador, ele era professor de educação física e jogava de uma escola que tinha intercolegiais e treinava a equipe do Cristóvão de Mendonça. E eu jogava no Guarani. E nós nos enfrentamos. E quando ele olhou, de alguma forma ele viu que eu tinha alguma
algum talento. Sim. E aí eu trabalhava de office boy, eu precisava ajudar em casa, e trabalhava de office boy na Visintar, era uma concessionária de automóveis, e ele foi ver um carro, olhou e disse assim, tu não quer fazer teste no Caxias? Eu falei, eu quero. E fui. E tinha um outro menino que jogava comigo, que chamava Tite. Tite. Ele era o Tite. E eu era o Ade. Exatamente. E eu era o Ade. É. E Leonardo, nós fazíamos no meio campo. E aí eu, mais tímido, ele falou, ó, vai vir aqui, Paulinho, que era o técnico, vai vir aqui ele disse, para treinar, ele disse, o menino que eu joguei no Guarani, acho que ele vem fazer um teste contigo. Eu acho que é Tite o nome dele. E falou. E os caras começaram a me chamar de Tite. Eu não sei se o bom era o Tite, mas na verdade eu fui eu lá e aí acabei virando. Aproveitei. Tite, eu gosto muito de frases. Eu leio, gosto de frases, sou um fã do primeiro time do Machado de Assis, o maior escritor brasileiro de todos os tempos. E eu ouvi uma frase tua que eu gostaria que você dissesse por que você criou essa frase. Eu sou um colono que gosta de ler. Você é um colono que gosta de ler, Tite? Bastante. Colono é a tradução de quem nasceu na roça, quem nasceu no interior. Eu nasci no interior de Caxias do Sul, tenho orgulho disso, e também fui educado a buscar, e só cheguei nesse posto porque estudei muito. Porque tive princípios em relação a éticos, educacionais, em relação à família, mas tenho sim. E se tu olhar para mim, não é só, estou sempre cercado de boas leituras. E também traduzo em algumas frases importantes. Essa daqui... Você gosta de frases, né? É, que elas remetem um pouquinho às pessoas refletirem. Se for falar mal de mim, me chame. Se coisas terríveis sem coisas terríveis a meu respeito. Deixa o Marcelo filmar, Tite, esse teu relógio aí. Então, sabe, porque senão a gente fica assim, todos nós somos vaidosos, e isso é bom, a autoestima é bom, mas também nós temos consciência de que nós temos coisas ruins. E que isso faz parte. Com certeza. Há pessoas que dizem, não, eu não ligo para determinadas coisas, eu não gosto de elogio. Você é muito ou é pouco vaidoso? Eu sou vaidoso. Muito? Não. O limite o limite de ver a justiça na percepção do trabalho. E no elogio ao trabalho. Mas o elogio ele não pode ser um elogio fútil. Ele tem que ser encalcado. Sim. Ele tem que ser embasado. Sim. Conduta ética, conhecimento, estudo, saber se expressar. Senão fica um... Beleza, é a história do cara faz em casa assim a comida da esposa. Um dia ela faz, tá bom, outro dia tá bom, outro dia é bom. Aí tu faz 10 dias que tá bom, no 11º esse elogio aí já não serve mais para nada. A coerência desses fatos. Sim. Agora, por falar nisso, na mesa existe alguma coisa melhor para o teu paladar do que o churrasco? Eu ia dizer sim, contra as minhas tradições gaúchas, vou falar. Arroz, feijão, carne moída e salada de repolho, era aquilo, ou a carne de panela, era tradicionalmente aquilo que me criei e que saudosamente eu tenho da mãe, tenho guardado como uma memória afetiva. Quando ela fazia arroz, feijão, a carne de panela, uma salada de repolho, que fosse de tomate juntos, aquilo ali eu olhava para mim e até hoje eu vou, a minha mãe é falecida, quando eu vou aí a minha irmã, ela diz assim, pô, tu vem pra cá, tu vem almoçar com a gente? Eu digo, vou, ela disse, tu já sabe, né? Eu digo, eu sei, sim. Arroz, feijão, vai fazer arroz, feijão, carne moída, uma carne de panela e uma salada de tomate com repolho. Talvez você não saiba, você sabia que no dia de jogo, no almoço no dia do jogo, digamos que o jogo fosse às 5 horas da tarde, o Tafarel recusava, na hora do almoço, que lhe fosse servido frango? Não, mas tu está me dando uma deixa que eu vou conversar com ele, é nosso treinador de goleiro, ele com o Marquinhos, eu vou perguntar para ele. Vini, vamos perguntar para ele, ele não queria nem ir longe. E essa revelação eu fiz durante uma entrevista que eu tive com ele.
no interior, lá no Rio Grande do Sul, Sim. quando eu apresentava o bate-bola Petrobras. Eu fui lá e fiz essa revelação. Ele não parava de rir. Ele confirmou? Ele confirmou. Agora vou pegar ele na sequência. Gente, qual é a diferença entre o jogador brasileiro e o jogador europeu? Neni, ela está muito arraigada à cultura do país, a forma de educação do país. É muito difícil a gente falar do brasileiro, até porque na Premier League tem uma série de atletas que jogam na Premier League brasileiros. Eu diria assim, tem algumas características que são marcantes. Vou te trazer assim, o alemão é muito observador, ele consegue controlar suas emoções muito forte. Vou te pegar um exemplo disso e o Vini é testemunha. Nós jogamos um amistoso com a Alemanha lá, no Olímpico de Berlim, mais de 70 mil pessoas, nós vencemos 1-0. E nós, felizes, e quando foi o momento de ir embora, o técnico então da seleção alemã, a gente saiu e passando, e eu estou conversando com o Vini, mas eu não quero, assim, sabe, vencer o jogo, ser excessivamente cordial, eu sou um cara mais discreto. Mas eu estou vendo que ele está passando para ir embora do meu lado, e eu fico olhando aqui, mas eu estou percebendo lateralmente que ele está passando. E ele faz questão de passar, puto da cara, para traduzir, e vai reto e fica olhando aqui com a pessoa que está aí, abriu a passada e saiu fora, saiu reto. Na sequência, o Tony Kroos foi dar uma entrevista na Zona Mista e também falando pé da vida em função da derrota. Mas durante o jogo, eles têm uma capacidade de administração, sabe, desses sentimentos e que muito pouco se deixam aflorar. Nós somos mais, eu não sei, a gente externa mais essa emoção. A gente é mais calor, é mais vibração. Tu chora de emoção, às vezes tu chora porque perde, às vezes tu chora porque ganha. Mas tu externa, tem a coragem de externar os teus próprios sentimentos. Tem uns que são mais... O Brasil é um misto de culturas, de etnias. É verdade. Nós temos o índio daqui da origem, nós temos o europeu que trouxe no Rio Grande do Sul, nós temos o espanhol, sabe, há um mix aí que ele é legal, inclusive desse aspecto cultural e emocional das pessoas. Às vezes alguns colegas, evidentemente por serem mais novos, me fazem determinadas perguntas. E quando me perguntam qual foi o melhor jogador que você viu, eu sempre respondo com outra pergunta. Você quer saber qual foi o segundo melhor que eu vi? Qual foi o segundo melhor jogador que você viu, Tite? Porque o Pelé, como diz o Pepe, ponta esquerda que jogou com ele, é de outro planeta. Muito obrigado por fazer essa pergunta, porque as pessoas perguntavam assim, às vezes fazem a pergunta, qual é o melhor jogador? E eu olho para ela e digo, não faz essa pergunta não existe, ela está fora de contexto. É o segundo melhor, sim. O outro é excepcional, é extraordinário, é fora dos padrões normais. De outro planeta. Cabeceia com o pé direito, chuta com o pé direito, chuta com o pé esquerdo, tem assistência, cabeceio, finalização, velocidade, torque, explosão, tudo, esses aspectos físicos, mentais, não dá para comparar com o Pelé. E o único da história do futebol eleito em júri que não havia brasileiro, atleta do século. Fala por si só também. Isso não precisa dizer mais nada, né, Tite? O outro, é difícil. É muito difícil. Então fala sobre o melhor jogador estrangeiro que você viu. O que mais me marcou, Zidane. Zidane. Eu estou tentando lembrar do outro. Era cerebral, né? Cerebral. Capacidade de assistência muito grande, tecnicamente impressionante, ambidestro. Se precisava servir, era solidário. Se precisava fazer gol, finalizava.
eu não sei se você concorda, Tite, mas o Zidane estava entre os jogadores como o Zico. O Zico era um jogador que não via, ele antevia. É diferente. É diferente. Agora eu vou te dizer com muita tranquilidade também, o maior que eu vi jogar e que eu presenciei jogar é Zico. Mais do que Zidane, sim. O Zico tinha características físicas de aceleração, de agilidade maior, com um talento impressionante, extraordinário. Não, o Zico era fora dos padrões normais. Não, E até no Rio Grande do Sul, vou te contar, tinha um bairrismo no Rio Grande do Sul, é meio bairrista, hein? Mas tem uma parte do Rio Grande do Sul que tudo que é de lá é melhor. Tem uma parte que é conscienciosa, mas tem uma parte que é bairrista. Falava assim, Zico, eu era dessa geração, Zico é jogador de Maracanã. Todos isso Zico é ele, falava. Chovia muito. Zico é jogador de Maracanã. Aí a ala mais conscienciosa, de Rui Carlos Ossimo, de Armindo Antônio Franzolin, de Lauro Quadros e de outros mais. Não, calma, pô, é um grande jogador, vamos dar o tempo para que a gente possa ver a seleção. Aí ele veio para o Rio Grande do Sul jogar, era impressionante, era fascinante a capacidade. Aí todos nós nos rendemos, todos nós gaúchos nos rendemos ao grande talento. Eu vou dizer uma coisa para você. Na época de repórter, que acompanhava o dia a dia dos clubes, terminava o treino, o Flamengo na época treinava na Gávea, o Zico pegava todas as bolas do treino, tirava a camisa, colocava na interseção da trave e do travessão e ficava sozinho batendo falta. Não foi à toa que ele fez tantos gols de falta, né? Não tem exercitar e não tem a perfeição. Não tem essa relação só que Deus olha para baixo e te dá o dom. O Cortella fala assim, ele disse, pô, fala para mim que eu tenho o dom da oratória. Ele disse assim, pô, tu tem o dom. Eles não sabem que eu li 10 mil livros. Ele não sabe que eu ia na igreja e que o padre pedia lá, eu não me escondia, meu pai vinha lá para mim ler a homilia, aí eu ia lá e ler. Ele disse, não sabe o quanto eu me preparei. O Zico, para fazer aqueles gols, o quanto de preparo tem por trás. Exatamente. E o Zico tinha um detalhe, ele já confessou isso em entrevista, ele sabia até onde colocar a bola pela posição do repórter atrás do gol. Referências que tu estabelece. Era uma referência para ele. Agora você falou em canhoto, e eu te perguntei sobre destro e canhoto. Você tem preferência por canhoto. Maradona ou Messi? Uma pergunta fácil, Tite. Eu tenho muita dificuldade, de contextualizar, porque são etapas, são fases distintas de futebol. E nesse meio tempo eu fico pensando e refletindo. Eu não sei. Eu não posso, a gente tem que ter às vezes a capacidade de dizer assim, eu não tenho resposta para tudo, né? Eu não sei. A única coisa que eu sei é que a gente não devia colocar, quando ele fez o gol com a mão de Deus. Aquela ali não é a mão de Deus. Aquela é mão de enganar. Também concordo. Aquela ali não é a mão de Deus. Também a mão de Deus é a mão do correto. E aí ela é independente de religião. Não estou falando de religião, não estou falando... É da correção. É do justo. É vencer sendo justo pelo talento. Ela pode ser do segundo gol, que ele foi extraordinário, mas não o gol com a mão. O do outro, me rendo a Maradona, a coisa. Mas não é gol com a mão. Não é gol de Deus. Não é mão de Deus. Os mais novos não viram, mas nós tivemos a felicidade de ver. Gerson ou Rivelino? Os dois? Não, mas como é que você vai jogar? Você não pode escalar 12. Eu vou dizer que azar é quem determinou que seja mais bola. Porque aí tu vê os dois jogando na Copa de 70, e o Rivelino contou essa história, como que o Zagallo orientou ele, porque ele queria jogar por dentro como atacante e não pelo lado. E o Zagallo colocou a ele e disse assim, a tua função com bola ela é de liberdade de criar. Eu só quero que, me corrija aí, Rivelino, se eu estiver errado, tu disse assim, que na fase defensiva tu fique na frente do Everaldo, para te posicionar ali. Mas em termos ofensivos, vai jogar e tu vai ver se tu te adaptar a ela. E ele, porque tinha o Paulo César Caju, eu acho, na posição, ele ficou meio assim, então essa organização, essa capacidade do Zagallo ter, de convencer o atleta, de dialogar com o atleta, para que ele possa vir. E aí jogou quem?
Jogou Gerson e Rivelino. Não dá para pegar os dois para a seleção de hoje, não? Teriam vaga na seleção de hoje? Estariam aqui depois, eles dois e mais 9. A primeira Copa que você viu, Tite, foi a de 70? Foi. Da minha memória, mais foi de 70. Foi de 70. Foi de 70. Como é que você resumiria a seleção de 70, na opinião de muitos, superior a de 58 e a de 62? A de 70 tem uma, eu acho que tem aqui uma réplica da Jules Rimet. Eu pegaria eu pego a seleção de 1970, pego ela assim, coloco no pedestal mais alto que tenha e fico admirando. Aquilo ali é o máximo de excelência no futebol. É a criatividade com organização. É a organização a organização de um técnico que soube organizar a equipe para deixar ela com potencial de ser agressiva, criativa, aflorando todos os talentos. Ela é impressionante. Tu olha ela, em termos atuais, ela é contemporânea. Em 1970, traz para cá, ela é contemporânea. O que muda é a velocidade da execução dos movimentos. É a qualidade do gramado. Agora, a plástica, a organização, o talento individual é extraordinário. O futebol evoluiu muito, Tite, na tua opinião? Ele evoluiu a parte física, fazendo com que as equipes elas se movimentem assim para a pessoa de uma forma muito mais compacta, muito mais conjunta. Principalmente na fase defensiva. Então, ataca-se em bloco, defenda-se em bloco. E isso, a velocidade da execução e o atleta de alto nível faz com que tu tenha esse movimento. Então, dificilmente tu consegue deixar a equipe adversária mais aberta, tendo mais espaços. E você falou na seleção de 70, houve um aspecto muito importante que o Zagallo soube controlar. Porque você também já disse que o futebol é um jogo de vaidade. E a seleção de 70, era difícil você chegar perto porque podia ser mordido, só tinha cobra. Só é verdade? Como é que você lida com isso na seleção hoje, 2022, antes da Copa? As pessoas que estão nos ouvindo, elas têm... e a gente conta histórias, eu gosto de dizer assim, eu conto algumas histórias, alguns fatos, não é para me tornar herói ou fazer com que alguém seja herói. Não. Não é para dramatizar nem sensibilizar. Não. É para conectar com as pessoas que estão nos ouvindo, porque elas também, dentro das suas atividades, também têm as suas dificuldades e os seus desafios. Então essas conexões a gente gera, sem ser herói, sem ser dramático, mas ser real para as pessoas conectarem. O que a gente gosta na nossa atividade? Respeito. Respeito, exatamente. O que a gente tem como um aspecto fundamental que eu vejo é a pessoa ter confiança. Tite, essa relação técnico com o atleta, ele tem muito. Ele pode até me escalar, mas me trata com o mesmo respeito se eu tiro titular ou reserva e me treina da mesma forma. Me dá a mesma atenção. Ou se não igual, e isso eu aprendi também, não é igualdade, mas ela é, eu digo, equidade. Porque uma pessoa precisa de uma coisa, outra precisa de outra. Mas a atenção, ela tem que ser geral. Agora, você aprendeu mais em campo, jogando, ou com os técnicos que você teve? Eu aprendi primeiro com o meu grande técnico que eu tive. Quem foi ele? Meu pai. Seu pai? Meu pai. Qual foi a lição maior do seu pai? Do orgulho de vencer sendo melhor. O orgulho de vencer sendo melhor. Sendo mais qualificado, sendo mentalmente melhor, sendo tecnicamente melhor, sendo mais qualificado, me preparando melhor. E não dando porrada em ninguém, não é ofendendo ninguém, não dando cusparada em ninguém, não fazendo antijogo com ninguém. É ter orgulho de ser melhor. Tite, nós temos visto um certo excesso de alguns colegas seus no Campeonato Brasileiro, reclamando de arbitragem, advertidos com cartões amarelos, expulsos. Isso aí é provocado por quê, Tite? Pela tensão, pela obrigação de ganhar? Pelas pressões. Pelas pressões. É um contexto todo que cada um reage e daqui a pouco bota para fora dentro das suas características, mas há um limite disso.
é um limite disso. Né? E eu quero pegar alguns exemplos que eles sejam bem, vamos dizer, assertivos. Vamos colocar. O Roger do Grêmio é um exemplo assertivo. O Roger é muito calmo. Calmo. Muito Exato. calmo. O Dorival Júnior. Calmo. Exato. Então, ali, pega em termos internacionais, eu gosto muito do Ancelotti, porque ele é mais discreto, Também, ele é mais discreto, sóbrio. Então, vamos pegar desse lado assertivo, sem falar do que está errado, mas falar do que está certo. Esses profissionais eu tenho eles com profundo respeito, justamente por essa linha, que é uma linha que eu me identifico mais também. Tite, quando é que você faz a convocação final dos 26 para a seleção que vai à Copa? Qual é, Vini, me ajuda, a convocação final para a Copa é? Começo de novembro. Começo de novembro, né? Início de novembro. Início de novembro. Tá, 26 jogadores. 26. 26. Eu optei por 26. Dar uma prerrogativa. Alguns técnicos não querem, porque criar insatisfação com alguns, uns falaram que não querem, então vai ter seleções que não vão. Eu não. Eu prefiro ter disponível. Agora, você acha que mesmo, por exemplo, que você convocava o 23, agora vai convocar o 26. Mais adiante, pode ser que a FIFA mude para você poder convocar 30. Sempre que você convocar, vai sempre ter alguém reclamando, mas não convocou fulano. Eu digo que uma das atribuições do técnico é a escolha. Escolha agrada a uns, desagrada a outros. É inevitável. É inevitável. 26 eu acho legal e eu já preparei os atletas. Já tenho colocado. Digo, olha, invariavelmente a gente tem feito 5 substituições, quase que em todos os jogos, das eliminatórias e preparatórias, a gente tem utilizado mais de 4 substituições por jogo. Então, digo, olha como é importante vocês todos estarem preparados, porque o jogo às vezes fala alguma necessidade que eu entendo ser importante. Jogador de velocidade, jogador de técnica, enfim. Então, deles se prepararem. E nós, possivelmente, digo, a gente vai ter 26 atletas, então vocês se preparem para isso. Então, de alguma forma, a gente também já trabalhando. Eu acho que 30 é muito. Acho não, alto nível não tem que achar nada, tem que ter opinião. Eu aprendi também. Então, eu não acho. Entendo que 30 é demais. Tu não tem condição. Agora, 26 por um campeonato curto, ele te dá... Tite, eu só te falei esse número 30 por uma razão. A Copa do Mundo, basicamente, foi jogada por 16 seleções. Passou para 24 e agora essa Copa do Catar é a última com 32 seleções. É a última, porque a próxima de 2026 ela vai ser com 48 seleções. Então, houve muitas mudanças. A Copa do Mundo já foi jogada em 2 países, já foi jogada em 3 países, agora vai ser jogada em 3 países de novo. E agora querem que a Copa do Centenário, em 2030, seja disputada em 4 países. Uruguai, Argentina, Paraguai, Chile e Paraguai. Como é que você vê essa... Isso é evolução, Tite? Eu acho que nessa tua própria pergunta está implícita um pouquinho a resposta. É um número excessivo. É muita coisa, não? É muita coisa. Para mim, um processo já classificatório anterior para que aquele ali seja um núcleo menor. Entendo que seja demais 48 seleções. É muita coisa. Entendo que seja demais. Tite, você foi campeão sul-americano e campeão mundial em 2012 no Corinthians. O que aumenta mais a torcida de um clube? Título ou ídolo? Título ou ídolo? O que aumenta mais é a paixão e a identificação pelo clube. Porque eu ouvi diversos torcedores dizendo assim, botafoguense, santista, corintiense, no momento da adversidade difícil, a gente não largou o clube, a gente esteve presente. Também entendo que gerações de garotos, eles se identificam mais com a idolatria de alguns atletas, então há uma identificação grande. Eu lembro que um dia eu estava subindo no apartamento subindo, no elevador, e estava o pai com o filho, com o garoto. E eu cumprimentei o garoto.
E aí o pai chegou para ele e falou, fala com ele. O garoto meio tímido, disse, fala com ele. Aí o pai olhou para mim e disse assim, ele é palmeirense e ele está envergonhado, mas ele gosta muito de ti. Eu peguei de brincar, dá um abraço. Claro, pela notoriedade que estava tendo o Corinthians de ganhar, e títulos, e campeão, eu digo, dá um abraço. Eu digo, a gente só é adversário, eu digo, mas a gente é amigo. E tal. Então o garoto, ele também se espelha pelo ídolo, pelas conquistas também. Mas também tem essa manutenção do amor, da paixão pelo clube. No próximo bloco, o Marcelo vai te fazer umas 2 ou 3 perguntas, porque é um jornalista qualificado também. E eu gostaria, Tite, de saber de você o seguinte, você é um bom observador, eu tenho notado isso, muito bom observador. Você acha que ainda existe o torcedor feito em casa? Ele torce pelo Corinthians, ele torce pelo Palmeiras, porque o pai é palmeirense, porque o pai é corintiano, ou é rubro-negro, ou é tricolor. Sim. Ainda existe? Sim, sim. O pai os filhos é um pouquinho do legado daquilo que o pai foi, da introdução, das experiências que ele vivencia, de levar ele para o campo, de assistir junto, de comer uma pipoca junto e ter a emoção. Ela é também impulsionada pelo pai, pelos pais. O colégio com os amigos também tem uma influência. Aliás, a educação, né? Eu digo que a educação ela tem 3 alicerces para mim. É a família, são os meus amigos e o colégio onde eu me formei, e agora os adultos com que tu convive. Então essa relação de amizade, colégio, professores e família, elas são uma base, uma sustentação importante da educação. A família é a base de tudo, né, Tite? É o primeiro, né? É a base de tudo. Daqui a pouco a gente pode dar uma sequência, eu vou pedir ao Marcelo para te fazer umas 2 ou 3 perguntas. Vamos lá, estou aguardando aí, Marcelo. Tite, já se passaram muitas Copas, e os mais antigos recordam que na Copa de 66, a única que a Inglaterra ganhou, houve um gol muito polêmico, que talvez hoje ele fosse um gol validado, talvez. Qual é o teu conceito sobre o VAR? O VAR chegou para esclarecer ou para tumultuar mais? Para esclarecer, para gerar justiça, para fazer as coisas corretas, para que deixe de falar que é do jeitinho que se ganha. Não se ganha com jeitinho, se ganha sendo dentro das regras do jogo melhor. E é um dispositivo para nós humanos utilizarmos ele de forma correta. Precisa ser melhorado? Precisa. Agora vem uma tecnologia para que as coisas sejam justas. Imagina nós sendo de uma equipe e um gol que seja feito com a mão, ou a bola pega no poste e entra e não sai, e o árbitro deixa de dar. Eu falo do gol da mano de Deus, que não é mão de Deus. E aí nós somos o adversário. Eu vi a entrevista do Bob Robson. Ele transtornado, disse, não, isso não existe, não é isso. Eu perco de uma outra forma, mas desse jeito não pode ser. O que eu queria te dizer... Então, é ser justo. VAR é uma ferramenta para a justiça. O que eu queria te dizer também, Tite, nessa visita que nós estamos fazendo honrosamente à tua sala aqui na CBF, onde você nos recebe com muito carinho, com muita atenção, é que esse trabalho que nós realizamos na internet, nós realizamos com o apoio do Marcelo Santos. Marcelo Santos é filho da professora Denise, que foi minha professora em Manaus. Eu orgulhosamente sou amazonense, nascido e criado em Manaus. E o Marcelo vai te fazer uma pergunta. Tá legal. Diga lá, Marcelo. Bom dia. Bom dia. A seleção brasileira, ela não fez nenhum amistoso com nenhum time europeu. Isso vai fazer falta para o time? Sim, Marcelo. O calendário nos retirou. Dessa fase, dentro da estruturação da seleção brasileira, nós jogamos 9 jogos contra europeus. Nós vencemos 6, 3 foram oficiais, nós vencemos 1, empatamos 1 e perdemos para a Bélgica. Empatamos com a Inglaterra, vencemos a Alemanha, Suíça, Rússia,
Croácia. República Tcheca, Croácia, a mesma Croácia que foi vice com preparação. E nós queríamos mais, mas não foi possível. Mas o que eu tenho para colocar é que tudo tem dois, a moeda tem dois lados. Nós não jogamos contra ele, mas eu também já ouvi pelo Tafarel dizendo assim: os europeus estão loucos para jogar contra o Brasil, contra a Argentina, contra o Uruguai, porque eles também não têm a referência de como está aqui. São os dois lados. É o lado da moeda. É. E a outra pergunta seria o seguinte: a lista já está fechada? Quantas dúvidas você ainda tem? Vamos dizer assim, em porcentagens. Chega a 97%? Marcelo, nós temos em torno de 45 atletas que tem toda uma equipe, e aqui nós nos reunimos, nesse ambiente aqui a gente reúne para fazer as nossas reuniões. Eu digo assim que se a gente quiser falar bonito, é uma reunião com liderança reversa. Ah, que bonito, né? Ah, que liderança. O que é isso? Cada um fala a sua verdade, dá os seus nomes e eu fico ouvindo. Às vezes nem eu olho para a pessoa e fico assim, para mim não ter no meu semblante se eu estou aprovando ou não, para que ele fale. Ou, se essa reunião de liderança reversa, eu traduzo para o aqui eu quebra-pau. Aqui cada um defende aquilo que imagina ser o correto. Para depois que nós sairmos daqui, são os atletas todos que a gente decidiu, e aí vamos trabalhar. Isso é lealdade. Isso é externar as diferenças. Nisso está 45 atletas em torno disso que nós estamos monitorando e preparando. Tenha na sua melhor condição física. Presta atenção na tua alimentação. O doutor está aqui para o processo, conversando com o médico do teu clube. A tua recuperação está sendo bem feita. Conversando com os técnicos, assistindo treinamentos, assistindo jogos. Nós estamos constantemente alicerçando esses 45. E te falo sinceramente, senão eu não faria, senão eu não diria. Eu omitiria, não mentiria, mas omitiria. Não está fechado. Agora, Tite, Marcelo, alguma outra pergunta para o Tite? Não. Muito obrigado. Tite, é coisa do passado ou ainda é coisa atual? Jogador de clube e jogador de seleção. É o mesmo jogador, porém um processo de maturidade. É um processo emocional de entender que tu pode jogar no teu clube com a tua pressão e depois tu coloca a amarelinha. E também tu tem que ter a naturalidade, a maturidade. Uns são mais rápidos. E quando eles passam na seleção de base, que é ali do lado, jogando nas seleções de base, eles também já estão mais adaptados a trabalhar com essa pressão, com essa expectativa enorme que é estar na seleção brasileira. Tema muito atual. Qual é o teu conceito sobre racismo, sobre ofensas que determinados jogadores recebem nos estádios? Vou tentar ser direto. Educação e punição. Educação a médio e longo prazo. Ela vai ser, e é um processo de investimento na nossa educação, na nossa formação. Você acha, Tite, desculpa, você acha que a educação é o principal problema do brasileiro? Eu não diria o principal problema, mas é a principal solução. Porque quando se tem princípios éticos, morais, de educação, de família, eu vejo assim que está tudo mais próximo da gente encontrar soluções melhores. Então é o processo de educação, é o processo de punição, sabe por quê? A sensação de impunidade, tu vai falando assim, ó, eu faço, não acontece nada mesmo. Aí na outra, o outro olha e diz, pô, o cara está fazendo, mas também não vai continuar fazendo. Isso é uma retroalimentação que ela só traz prejuízo. Né? Assim como no futebol não vale tudo. No futebol não é um reduto de que eu posso ali e cuspir no técnico que tá ali. Não é vale tudo. Que eu posso ofender as pessoas como dizer, eu vim aqui para me divertir. Tu vai para te divertir num teatro e tu vai vender? Então, nós precisamos sim de investimento maior de educação e respeito. Uma historinha, o Ancelotti falou, ele disse assim, poxa, ele falando bem do quanto era legal trabalhar na Premier League. Ele disse, pô, aqui o respeito profissional é muito grande, Tito. E aí ele falou de um outro jogo num outro país. Ele disse, pô, eu estava e atrás de mim um torcedor constantemente me ofendendo, reclamando, falando comigo. Ele disse, eu falei com
com o policial, no intervalo teve que tirar ele. Eu olhei para ele e digo, Solotti, essa realidade com um cara que foi te tirar e que ele tirou, é uma, sabe, uma situação específica, pô, lá falta com, né, determinado país faltou com respeito comigo. Aqui tu vai, diversas vezes eu fui com cusparada, eu ficava com, às vezes com um jaleco, com com aquele colete na mão, porque daqui a pouco eu me esquivava e eu tinha que me limpar. Isso não dá para ser assim, não dá. Tite, deixa eu te perguntar uma coisa. Portugal fez a melhor campanha em Copa em 66, terceiro lugar, ganhando da Rússia, com Otto Glória, que era um técnico carioca. Uhum. Portugal fez a segunda melhor campanha em 2006, com Scolari, quarto lugar. Com um detalhe, em 66, além do terceiro lugar, foi a única Copa em que Portugal teve um artilheiro, o Eusébio, com 9 gols. Hoje, o futebol brasileiro investe em técnicos estrangeiros, basicamente em portugueses, no Palmeiras, no Corinthians, no Botafogo. Como é que você vê a entrada de técnico estrangeiro no futebol brasileiro? Por alguns até pedidos para a seleção. Vamos por partes. Técnicos estrangeiros, eu não vejo como nacionalidade ser pré-requisito para bem ou para mal. Qualificação pessoal e profissional, sim. Tanto é que nós falamos, deixa até, de técnicos que estiveram em Portugal, que tiveram êxito e sucesso lá. Então, não vejo. O que eu vejo, sim, é que por parte do meio futebol, uma paciência maior com os técnicos estrangeiros em relação aos brasileiros. É dado um tempo maior. Tu diz assim, mas isso está errado? Não, isso está certo. Mas também dá aos técnicos brasileiros também um tempo de fazer um trabalho com início, meio e fim. Então, essa diferença eu vejo. Há uma tolerância maior ao trabalho dos estrangeiros em relação aos brasileiros. Em relação a Eusébio, deixa eu contar uma derrota minha, que eu fiquei envergonhado depois. Eu fui com o Grêmio, no último jogo, jogar contra o Benfica. No último jogo do Estádio da Luz, já estava começando a demolir o Estádio da Luz, desde a temporada. E quando tu começa o jogo, tu fica voltado, e o nível de competitividade, adrenalina, fica lá, um nível de concentração alto. E nós vamos fazer a pré-temporada, um jogo, enfim, um jogo amistoso, do último jogo do Benfica, e daqui a pouco vem uma pessoa em direção a mim. Eu digo, vai começar o jogo agora. Eu falei, agora eu não quero conversar com ninguém. Da outra equipe, do lado de cumprimentar, amistoso, já passou. E a pessoa vem vindo e eu olhando o jogo, e o árbitro ali para começar, e vem a pessoa tipo, agora não é a hora de convir, agora não é a hora de cumprimento. Quando eu olho e me viro, eu fui dar a mão. Quem era? Eusébio. Aí quando eu vi, minha reverência, Eusébio, muito obrigado, um abraço. Isso que era o Eusébio. O Eusébio nos contou aqui em 72, quando o Brasil ganhou a Taça Independência dos 150 anos, que a maior honra que ele poderia ter tido na carreira dele foi ter sido chamado de Pelé da Europa. Ele tem até o biotipo parecido, né, com a constituição física, a força de... Sim. Tite, sem palavras para agradecer a acolhida que você me deu e deu ao Marcelo Santos. Eu quero te desejar, do fundo do coração, que você volte com a Copa do Mundo para a alegria dos brasileiros que já não têm essa felicidade há alguns anos. Há algumas Copas também. E concluo perguntando para você, com quem você acha que vai decidir a Copa de 2022? Eu não sei com quem a gente vai decidir, mas o objetivo de chegar na final e o sonho de conquistar o título, isso eu tenho, sim. Esse é o alimento, talvez representado naquela que você tiver imagem, mas tem uma pergunta final também para me dar, né? Mas talvez um pouquinho mais de um objetivo, de um sonho. Tomara que a gente tenha suficientemente capacidade, suficientemente
qualidade, suficientemente força mental para que a gente possa trazer. Você gosta Copa do muito de... Você é um regionalista. E eu quero te dizer o seguinte, eu como amazonense, estou te fazendo um convite agora. Quando você voltar do Catar, campeão do mundo, você tem que assumir um compromisso comigo de ir a Manaus, que eu faço questão de apresentá-lo numa entrevista coletiva. Tá fechado? Combinado, tá combinado. Você vai? Claro que sim, vou com o maior prazer. Vou com o maior prazer. Então, tá em nome feito. dos meus conterrâneos amazonenses, que você seja muito feliz e volte com a Copa, Tite. Nós todos. Obrigado. Nós todos. Antes, tu disseste que tinha uma pergunta para mim. Qual era a pergunta que tu colocaste antes? Eu acho que a gente ficou fora do ar. Qual é a pergunta que eu gostaria que tu dissesse assim, que eu gostaria que tu fizesse para comigo? Que eu fizesse pra ti? Eu Não? gostaria que você me dissesse, porque eu aprendi isso. Eu sempre fiz com os meus eu sempre dei aos entrevistados o direito de dizer assim, me faz essa pergunta porque essa pergunta você não me fez. Qual é o conselho, qual é a inspiração de quem viveu tantas Copas possa passar para mim, para que eu possa ser o melhor profissional na Copa do Mundo? O que me aconselha, o que me inspira? Que você mantenha, acima de tudo, a sua tranquilidade. Inteligente você é. Que você se mantenha calmo, tranquilo e com a sua personalidade inalterada. Serão fatores fundamentais para você comandar uma seleção campeã do mundo, Tite. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.